2014 foi publicado, o livro começou a ser escrito em 2012 e essas 4 inteligências já estavam aí. E eu dava o exemplo do Dragon Dream, que nem todos vocês conhecem, mas alguns eu sei que conhecem, que eles têm uma coisa muito linda, que é a divisão em 5 tempos do processo de sonhar, planejar, ou em 4 tempos, sonhar, planejar, realizar e confraternizar. E que isso tem a mesma importância, o que é algo completamente revolucionário. A mesma importância que a gente dá normalmente no processo racional é só planejar, realizar, mas eles dão importância ao sonhar e ao planejar, que são essas dimensões mais do eu profundo, do eu relacional. Sonhar e celebrar, você falou planejar. Oh, planejar e realizar, desculpe, sonhar e celebrar, confraternizar. Obrigada, Helena. Então, um outro aspecto é a busca da emancipação da inteligência racional para se chegar a uma inteligência múltipla, que inclui a intuição, a inteligência do corpo e do coração, e a presença da arte, do humor, da festa, nessa essa vida engajada por um mundo melhor, nessas práticas dos novos coletivos. Um outro aspecto é que eles destacam que o modo como se faz as coisas já é parte da contribuição ao mundo. De um modo geral, se desconecta muito. A vida política é uma coisa, a vida pessoal, ou a forma de se lidar. Pense nesses partidos de esquerda, dos quais eu já fiz parte de milhões de reuniões. E é assim, as pessoas se tratam muitas vezes de forma áspera, e aí não entendem que aquilo que se está construindo, aquele micromundo, já é o mundo que se está construindo, né? Então, quando os novos coletivos cidadãos percebem isso, as práticas que eu destaquei, e vocês podem destacar outras depois da nossa conversa, é que os meios são tão importantes quanto os objetivos. Então, nutre-se o espírito de grupo e a confiança interpessoal. E essa confiança interpessoal, ela é inclusive no sentido de partilhar os seus momentos ruins. Há uma tendência no mundo intelectual de você só mostrar seu lado claro, né? Sua luz. E que essa luz sem a sombra, ela não é verdadeira. Então, esse espírito de grupo é nutrido com o melhor de nós, como nós fizemos, por exemplo, com os perfis de luz, mas também no reconhecimento das sombras e mostrar ao coletivo as nossas vulnerabilidades. A busca da coerência é um objetivo partilhado e o grupo ajuda o indivíduo a se manter alinhado com seu próximo propósito. Portanto, há um pouco de terapia de grupo nos ambientes dos novos coletivos cidadãos, porque a gente se dá o direito de dizermos uns para os outros: olha, talvez você esteja tendo esse comportamento por tal e tal coisa, ou preste atenção que você tem feito continuamente tal coisa. Então, isso vai dando um espaço para a emoção, um espaço para uma troca profunda e a construção mesmo da confiança. Busca-se ao mesmo tempo a eficácia e o prazer. E esse é um fio da navalha, porque você, em nome do prazer, não se pode fazer de conta que não é necessário ser eficaz, senão, na verdade, você não está fazendo uma ação pública. Mas, ao mesmo tempo, em nome da eficácia da ação pública, você não pode se fazer mal. Portanto, é muito importante dar objetivos que sejam à altura, dentro da possibilidade do grupo, ao invés de se exigir demais e ficar com o fracasso como conquista, né? como final do processo. Uma outra questão é respeito ao corpo. Reuniões mais curtas, com tempo profundo, um tempo decidido, não ficar o tempo todo sentado, pensar em ter comida, bebida. Os encontros devem ser alegres, como uma pequena festa, e não aquela tensão dos velhos coletivos, né? Se vocês assistem uma reunião de um coletivo partidário, sobretudo os que estão no poder, de um modo geral, é triste de ver. Eu ficava pensando, meu Deus, se o mundo comunista que eu quero é esse dessa reunião dos dirigentes do Partido Comunista, eu prefiro não estar nesse mundo, porque tudo é muito triste. Oi. Eita, eu acho que é o filhinho de Denise, né? Os novos coletivos também percebem que a sincronicidade é um aprendizado que se manifesta na medida em que há mais e mais entrega a sabedoria maior. Uma das coisas que a gente verificou, nos coletivos que a gente fez parte, é quando começa a acontecer, alguém fala assim, pô, você falou exatamente o que eu tinha pensado. E aí a pessoa apenas complementa algo, porque o grupo começa a ter sincronicidades
que são próprios de uma egrégora que se forma. E aí você vai, ao invés de ficar todo mundo repetindo o que o outro já disse, você vai sempre indo mais além. Portanto, o grupo funciona como uma real inteligência coletiva. A abundância está em tudo. Esse é um princípio espiritual. Vê-la é um aprendizado que se baseia na gratidão. Então, desenvolver eu já vi e participei de momentos de coletivos que começam agradecendo de estarmos juntos, com todas as diferenças, com toda a multiplicidade das pessoas que estão ali presentes. Então, você já começa de um outro ponto de vista, quando você começa por agradecer, ao invés de começar dizendo que tal partido ganhou, ou uma ONG que diz, mas vão aprovar tal lei, assim, aquela tensão, aquela coisa meio desesperada. Então, você começar com serenidade, com agradecimento, isso é das evidências das inovações que a gente vê muito, por exemplo, nas reuniões das ecovilas. Começa-se muito com silêncio. Eu me lembro das assembleias de habitantes de Auroville, 1 minuto de silêncio, um minuto de conexão, um silêncio interior, 1 minuto de conexão com a sabedoria maior, um minuto de conexão com o coletivo presente. Então, são práticas que mudam muito a política, porque tudo que sai depois de práticas desse tipo já tem um componente de já estar transformando o mundo. O terceiro aspecto é que vocês vão ver que tem muita vinculação com os novos e velhos paradigmas. Eu revendo esse livro, é muito incrível como você escreve um livro, você ainda não tem tanta clareza, como eu tenho hoje, sobre as diferenças dos paradigmas, porque eu tenho escrito muito nos últimos 5 anos sobre isso, mas eu já tinha a percepção, junto com o Ivan, sobre, por exemplo, a complexidade do mundo, e que os novos coletivos acolhem a interdependência e a conexão entre tudo que empreendem, evitando reduzir sua militância a só o objetivo racional, reduzir a sua relação como uma mera relação de pessoas que têm a mesma proposta, mas não de pessoas que se gostam e que se respeitam. Então, algumas práticas é a ideia de implicar em todo tipo de instituição, né? De você não ter de cara, com esse eu não trabalho, com aquele eu não faço, com isso eu não faço. Então, esses novos coletivos cidadãos, eles buscam financiamento do Estado, de empresas, de ONGs, de movimentos, e não só financiamento. Eu lembro do Brechó, a gente buscava o som da prefeitura, as telas de uma empresa que era parceira, e aí cria-se um ambiente de real inclusão e não de separação. As relações voluntárias e profissionais se misturam e se complementam, então você não tem preconceito contra o fato de que aquele coletivo contrata alguém para fazer uma atividade, ou o contrário, quando o coletivo é todo de profissionais, de acolher pessoas que venham trabalhar voluntariamente. Então, assim, sair das reduções, sair da separatividade. Usa-se muito a rede de vínculos afetivos, tanto as familiares e de amizade, quanto as redes sociais virtuais, para desenvolver a atividade de convencimento, de divulgação. Quando eu propus a ideia da adoção para vocês, era muito nesse sentido, de que vocês adotassem pessoas. A gente não aprofundou essa ideia da adoção, porque acabamos eram tantas coisas. Mas isso, a ideia de que onde você está, você traz aqueles que você ama para a sua causa ambiental, para a sua causa política, e traz dentro da afetividade, não apenas numa coisa racional, de manipulação, de convencimento. A interconexão parte do interior. Essa é uma prática que a gente fez muito aqui na escola, né? Harmonizar as diferentes partes de si, a sombra e luz, o ser e o fazer, o yin e o yang, e ficar atento para avançar nesse sentimento de que está tudo conectado e que está tudo dentro de cada um de nós, que cada um de nós é um universo que espelha o mundo externo. E que o outro ou a outra, como eu tinha dito antes, são vínculos, são veículos de evolução. É na convivência com os humanos que a gente evolui, porque a gente se vê com mais clareza no espelho que são os outros. Um quarto aspecto é que os novos coletivos cidadãos sabem que para cada desafio empreendido coletivamente, há modos múltiplos de realização. Assim, ao invés da competição por o que é melhor, praticam e cooperam e celebram a diferença de visões e talentos no grupo, utilizando-os em proveito de todos. Então, algumas práticas em torno disso é a partilha da responsabilidade, né? Cada um, e é uma das coisas dessa escola, com as guardiãs, vocês não tiveram tanto contato com o trabalho profundo que foi feito entre mim, Laís, Camila e Helena, para que essa escola e essa metodologia sejam
viabilizadas e, inclusive, transformadas numa metodologia internacional, como está sendo. Então, e a divisão de tarefas em função das habilidades de cada uma de nós quatro, mas também a divisão de tarefas com vocês, na medida em que a gente convida, que a gente valoriza todo o talento. Infelizmente, não tivemos tempo de convidar todo mundo, para todo mundo expressar seu talento. Tem talentos maravilhosos aqui, daria mais vários módulos, mas esse é um princípio da lógica dos novos coletivos cidadãos. O avanço do processo integra as diferenças e elas são vistas como riqueza. Então, sai daquele processo de você é assim, você é assado, e começa a lembrar daquilo que eu sempre digo, que é uma frase de meu pai, que nossos maiores defeitos são o exagero das nossas qualidades. Portanto, tentar ver no defeito de alguém, no agir errado de alguém, a qualidade da intenção, a qualidade da sua luz. As pessoas empreendem juntas e o contato vivo com a questão coletiva estimula a capacidade de resposta e aí entender o erro como parte do processo de aprendizado coletivo. Uma das coisas mais lindas que a gente viu, e eu particularmente no brechó, era uma coisa que eu vou falar depois, que a gente dizia que era o perdão prévio. Quando nós estamos juntos empreendendo algo, toda a iniciativa errada é previamente já perdoada, porque a gente sabe que é a intenção, o desejo de acertar que é o mais importante. Então, isso dá espaço para que as pessoas se sintam à vontade para errar, para não serem perfeitos e para conseguir avançar, porque está num coletivo de aprendizagem como é o nosso aqui. As análises evoluem para sínteses compartilhadas, que suscitam novas análises em uma evolução contínua com períodos de estabilização. Eu sinto isso muito na metodologia. A gente analisa, nós quatro principalmente, o que é que houve, o que é que precisa melhorar, e a gente vai fazendo pequenas sínteses que daqui a pouco já vai ser de outro jeito. E eu acho que o grupo também, vocês vão falar disso, mas a gente espelha muito outros coletivos que estão nesse processo de saber que as sínteses, ou seja, aquilo que é verdade em um determinado momento é provisório. Daqui a pouco você já está com outra visão, porque o coletivo empurra a essa evolução. Então, esses ambientes, por exemplo, muitos ambientes de economia solidária, do qual eu participei, essa coisa estava muito presente, de se satisfazer com a verdade do momento, sabendo que ela vai ser superada pela própria experiência que o grupo vai criando. Deixa eu mesmo controlar meu tempo. Então, uma das características básicas do patriarcado é a hierarquia. E a gente sabendo que a hierarquia tende não apenas a oprimir alguns, né, mas ela também exaure os que estão à frente. Então, ela tende a sobrecarregar os que estão à frente e impedir a expressão do poder de agir do que se colocam atrás dos líderes. Os novos coletivos buscam dividir o poder, dividir responsabilidade, não deixar ninguém de fora, fazer com que cada um seja, de fato, responsável pela evolução de todos, pela sua própria evolução, mais pela evolução de todos. Nós tivemos um tempo curto, né, de convívio, mas, assim, grupos que eu participo há 10 anos, com uma rede mundial de diálogos em humanidade, essa preocupação do protagonismo coletivo, da variação da liderança, da circularidade da liderança, ela é importante. Nem sempre a gente consegue fazer, mas pelo menos a gente está atento e buscando que isso se faça. E aí se cria essa expressão de liderança de serviço. Ou seja, líder é aquele que, num determinado momento, pode prestar o melhor serviço para um grupo. Isso tira completamente a ideia da liderança como um privilégio e torna a liderança uma responsabilidade. Isso, para mim, é uma verdade muito profunda na hora que eu, por exemplo, lidero a Escola de Sustentabilidade Integral. Eu não sinto isso como um privilégio, não sinto isso como ser superior a ninguém. Eu sinto isso como uma responsabilidade que a minha trajetória me deu e que, portanto, é preciso que ela não seja pesada. E às vezes mas também sou eu mesma que preciso o tempo todo dar essa liderança de serviço. Esse é um conceito que nos ajuda muito a uma nova política. Porque você, num ambiente de um coletivo cidadão, cada um é liderança de serviço, cada um tem poder de ser liderança. E é muito importante, e isso é algo que a gente vai desenvolver no próximo módulo. Qual é a minha liderança? Em que eu sou capaz de servir ao coletivo? E não se abster desse serviço.
Porque se abster desse serviço também é cair no extremo oposto, que é não valorizar o suficiente aquilo que te foi dado pela sabedoria universal para que você sirva ao mundo. Então, sempre todos os participantes têm voz e decidem, mas também todos os participantes trabalham e se responsabilizam. É a liderança circular e uma das características dela é que quando você tem uma ideia e dá ao grupo, cabe a você iniciar a liderança daquela ideia, para você também exercer esse lado de ser o responsável pela ideia. Busca sair da lógica reducionista e compartimentada para a holística e sistêmica, portanto, muito conectar as lideranças, né? Conectar em cada ação 2, 3 pessoas que vão estar à frente para que aquilo flua e não ficar na velha ideia de que a liderança é uma coisa única, mas que pode ser sempre uma liderança compartilhada num pequeno grupo que lidera um determinado momento, um outro grupo lidera um outro momento. E uma ideia muito forte na escola, é forte na minha própria vida, é essa ideia de que é a alegria de cada um que é propulsora do sucesso do grupo. Quando a gente está tenso, é porque algo não está alinhado, e isso vários de nós aqui sabem, vários de nós praticam. Desculpe aí o som externo, viu? Eu vou continuar porque são conceitos que não são tão densos e que vocês já têm experiência. A própria funcionamento da escola pode ter trazido para quem não teve muita experiência de militância essa ideia dos novos coletivos cidadãos, e eu pediria que vocês anotassem aquilo que parece importante, porque a gente vai ter um tempo maior de conversa, porque como eu propus, a conversa sobre os novos coletivos cidadãos vai ser uma forma da gente avaliar a nossa própria experiência. Os novos coletivos sabem que cada desafio empreendido coletivamente há modos múltiplos. Eu acho que eu já passei por isso, né? Bom, não, é porque tem outros aspectos práticos. Então, ao invés da competição, praticam a cooperação e celebram todos os talentos do grupo. Eu já falei um pouco sobre esse assunto. Então, as práticas valorizam a capacidade de escuta, o acolhimento dos talentos de cada um e suas dificuldades também. Então, uma das coisas que a gente discute muito internamente nas Guardiões é a questão do tempo. Ao mesmo tempo que a gente precisa dar um espaço especial para quem está com desejo de falar, com necessidade de ser escutado, então você precisa flexibilizar o tempo, você precisa ter a sabedoria de saber que é um grupo e que todos também têm suas necessidades. Então, a gente harmonizar o tempo todo a necessidade de outra, com a necessidade do grupo como um todo. Para que, ao valorizar um indivíduo, você não esmague o grupo. E para valorizar o grupo, você não esmaga o indivíduo. Isso são complexidades desse nosso tempo e que nós vamos precisar trabalhar, porque nunca foi assim. O mundo sempre foi muito de alguns oprimem os demais. Então, não se levar em consideração... Na experiência socialista, por exemplo, os grupos, né, a sociedade como um todo, tinha prioridade em relação ao indivíduo. Na sociedade capitalista, o indivíduo tem prioridade em relação à sociedade como um todo. Então, como construir algo que seja diferente disso? É um grande desafio da era de Aquários. Relações profissionais e voluntárias se misturam, buscar passar da lógica autoafirmativa para uma lógica integrativa, ou seja, do pensamento único para a diversidade, e aí eu sempre dou esse exemplo. É muito comum no ambiente do novo coletivo cidadão a gente estar focando no ou a gente faz isso ou a gente faz aquilo. E um coletivo cidadão treinado, alguém vai dizer, sim, mas e se a gente fizesse isso e aquilo, mas em pequenas partes? Então, treinar esse ambiente onde você está mais aberto, onde não fica com uma verdade única, que normalmente é racional, e você deixa se expressar aquela fluidez da intuição que sai sempre com coisas inovadoras. Então, os grupos, os novos coletivos cidadãos, eles tendem, até nessa atmosfera de festa, ou na atmosfera da meditação inicial, a fazer a conexão com a intuição para quebrar as verdades únicas, quebrar os caminhos únicos e ter mais criatividade, que é uma expressão profunda do feminino sagrado. A consciência de que cada um de nós carrega em nós o velho mundo que a gente quer mudar.
E com isso, saber manter-se em comunidade. Porque as comunidades que eu acompanho, os grupos, novos coletivos ou velhos coletivos que se rompem, que param de agir, de um modo geral, tem a ver com isso. Não ter a capacidade de acolher a imperfeição do processo. Até porque o grupo, os velhos grupos, não discutiam isso, as imperfeições de cada um de nós, as sombras de cada um de nós, as dificuldades que nós teremos sempre, pelo menos durante uma era histórica, de sermos coerentes. Mas, ao mesmo tempo, a profunda conexão com esse desejo de reunir aquilo que a gente quer para o mundo com aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Aquela beleza que o mundo precisa ter, precisa estar nas nossas vidas, precisa estar nos nossos corpos, precisa estar na nossa forma de nos expressar. Aquela justiça que a gente quer para o mundo precisa estar na nossa relação conosco mesmo, com uma menos exigência conosco mesmo, menos exigência com a nossa família, menos dor de um modo geral. Viver em comunidade precisa acolher a imperfeição. E a primeira, a gente só acolhe a imperfeição dos outros quando a gente acolhe as nossas, quando a gente tem consciência delas e a gente nos perdoa. Então, uma das coisas que é muito importante também é que um dos problemas muito grandes dos movimentos é a energia do dinheiro. Então, saber que a gente está inserido no mundo capitalista, saber dar ao dinheiro um valor harmônico, que nem é um fetichismo, nem é fazer do dinheiro a coisa mais importante. Por exemplo, esse Parlamento Cidadão Mundial, gente, que a gente está organizando, ele está sendo feito quase gratuitamente por conta da pandemia, por conta da virtualidade. Então, uma ideia que existe há anos no seio de várias redes internacionais e era inviabilizada porque não tinha dinheiro para se deslocar, inviabilizada porque a pandemia nos obrigou a estarmos no mundo virtual e a gente não via essa possibilidade antes. Então, o dinheiro, se a gente não tivesse tão focado de que o dinheiro era tão essencial, a gente já tinha tido essa ideia antes, vamos fazer tudo virtualmente. Mas a ideia da escassez, né? Não tínhamos dinheiro, não podíamos fazer, não fazia ver a abundância que era, todos temos internet, todos podemos nos conectar. Então, é ao mesmo tempo não desprezar o dinheiro e não valorizar o demais. Conseguir esse justo equilíbrio. Um outro aspecto, que são os desacordos e os conflitos, eles precisam ser expressados. Senão se envenena e acaba, você não consegue estar em comunidade porque aquilo vai acumulando. As ecovilas são maravilhosos lugares de experiência sobre isso. Não conheci uma ecovila que não tivesse momento de quebra-pau e chama todo mundo, chama mediadores, vamos lá, vamos resolver. E isso dá fôlego à vida, ao estar em comunidade, faz com que isso se perpetue. É o caso de Auroville com 50 anos juntos. Um outro aspecto é que o ego é um fundamento do indivíduo e o grupo pode ajudar a equilibrar a expressão do ego, dando limite e espaço ao mesmo tempo. A gente também não sabe lidar com o ego. Isso é uma coisa do quarto chakra, que é lidar com o terceiro chakra, que é o chakra do ego, de uma forma mais harmônica, mais respeitosa e ao mesmo tempo com limites. Que essas duas forças, dá espaço e dá limite. Dá espaço e dá limite, que é o cálice e a espada. Essa harmonia a gente ainda não tem. Um outro aspecto é que os novos coletivos cidadãos precisam ter fronteiras. Eles são limitados, mas eles são permeáveis. Eles podem acolher pessoas, como nós aqui acolhemos pessoas, como Stella, como Ciro, não sei se o Ciro foi aqui, mas assim, pessoas que podem vir nos visitar, mas eles não fazem parte. Um grupo precisa ter sua estabilidade de fronteira, não pode ser uma coisa que flutua o tempo todo. Saber passar da euforia do ideal ao cansaço do vivido e renovar o elan inicial acolhendo as dificuldades do real. Eu acho que isso a gente também vai passar do primeiro para o segundo módulo, os limites das experiências, acolher os limites, focar naquilo que é o essencial do crescimento e voltar a ter um elan para uma nova etapa. Busca-se viver a solidariedade e a atenção especial a quem está em situação mais frágil. Eu acho que isso é um testemunho que os novos coletivos precisam ter para com o seu próprio grupo. Essa expressão de uma solidariedade interna do grupo. Senão, ele não está sendo, de fato, coerente com esses projetos de um novo mundo melhor e mais justo. Então, os novos coletivos cidadãos, se vocês reparam bem, eles têm muito aquela lógica do velho e novo paradigma, do patriarcado para um mundo mais
de onde a expressão do feminino e a expressão do masculino sejam ambas respeitadas. E, portanto, nos valores, sair da dominação para a parceria, isso vocês viram na aula sobre os novos coletivos cidadãos, ou sobre os novos paradigmas, sair da dominação para a parceria, sair da expansão para uma conservação, ou seja, o espírito de manter as coisas, em vez de sempre maior, sempre maior, sempre maior, mas não. Um núcleo que se mantém e que cresce se for necessário, mas que não é tão necessário assim o tempo todo crescer. O importante é perdurar e cumprir, dentro da lógica da coerência, a missão do grupo. Sair da competição para a cooperação, da quantidade para a qualidade, do curto para o longo prazo, dos fins justificam meios para os caminhos se faz o andar. Ou seja, o equilíbrio, buscar o equilíbrio yin yang sempre a partir de você mesmo. Se você é mais yin, tentar encontrar seu yang. Se você é mais yang, tentar encontrar o seu yin, para que no seu próprio exemplo, na sua energia pessoal, o grupo possa crescer. Tem um último aspecto, deixa eu ver aqui a hora. Estava previsto que eu iria exatamente até as 9h50, porque a gente começou mais ou menos. A última coisa, que é o seguinte: não tem um coletivo cidadão que não se queira ecológico. Pelo menos todos os que eu estudei, todos que eu escuto falar, tudo que está por aí, essa é uma premissa. A premissa da sustentabilidade é uma premissa muito natural na política, né? Na política da inovação, na política dos que querem mudar o mundo. Só que as pessoas não têm muita clareza do que é essa sustentabilidade. Eu acho que aqui na escola a gente vai aprofundando muito isso, mas assim, ter sempre em mente que é a natureza o nosso principal exemplo de sustentabilidade. Então, portanto, como é que a gente pode, enquanto grupo, enquanto indivíduo, repetir ou se inspirar naquilo que a natureza pratica? E tem um grande intelectual que eu gosto muito, que a gente não teve a possibilidade de estudá-lo, que é Fritjof Capra. Eu passei para vocês até uma entrevista dele, e ele criou algo que eu tenho usado há anos nas minhas aulas, que é essas 6 bases do funcionamento da natureza. Tudo na natureza funciona em rede, portanto, se um coletivo cidadão ou indivíduo não está efetivamente em rede, ele não é sustentável. Tudo se baseia em parcerias, e a diferença entre rede e parceria é que uma rede, você pode ter contatos desagradáveis ou competitivos, ou que não sejam na lógica daquilo que você quer. Por exemplo, uma ONG ambiental interagindo com uma empresa. Isso é um grande desafio de rede. Claro que precisa se escolher que empresa, etc., mas assim, você não só conviver com seus iguais. Uma rede, por natureza, são diferentes. Enquanto que a parceria, que é uma outra característica da natureza, você tende a ter parceria ou com quem te equilibra ou com quem é igual a você. E isso é importantíssimo. O ciclo, tudo na natureza funciona em ciclo, tudo na natureza é diverso, tudo tem um equilíbrio dinâmico, ou seja, tem uma resiliência a enfrentar as dificuldades, os reveses, e isso é algo que a gente precisa se perguntar também. Eu vou fazer um questionário do nosso processo de aprendizado em torno desses 6 princípios. E tudo tem energia solar. Então, onde está a energia solar no indivíduo, ela é uma experiência, uma expressão do fogo do entusiasmo espiritual. Se você está conectado com a sua missão no mundo, esse fogo está sempre em você, e isso está dando o seu testemunho de sustentabilidade na lógica da inteligência espiritual. E como essas coisas, esse equilíbrio, essa sustentabilidade se espelha na ação coletiva. Então, em vários grupos onde eu fiz parte, eu usei esses 6 princípios da sustentabilidade da natureza como critérios de avaliação se a gente estava, de fato, agindo sustentavelmente, ao invés apenas da ideia de ficar vendo se está usando copo descartável ou não. Ao mesmo tempo, projetos e ações ditos sustentáveis deixam de ser críveis se o grupo e os participantes não se colocam no desafio da coerência todo o tempo. Então, esses pequenos gestos de usar água demais, energia demais, isso na experiência do sítio é muito legal, porque o sítio, ele tem isso, né? A energia solar, portanto, ela é limitada, a água vem não tem coelba, não tem basa, tudo é autônomo. Então, as pessoas têm que ter muito respeito por esse comportamento sustentável. Então, essa questão também precisa estar na avaliação dos novos coletivos cidadãos. Então, eu termino por aqui.
E agradeço a atenção de vocês, percebi todo mundo muito atento, muito focado.